Porque segunda foi uma aula que a gente falou muito sobre olhar para dentro, né? Sobre, de fato, se entender o seu momento hoje e se está acontecendo algum tipo de desconforto, reforçar ainda mais a necessidade de olhar para dentro e talvez mudar a rota se for preciso, né? E esses desconfortos, esses desafios que eu provoquei muito vocês a pensarem sobre isso, do quanto que às vezes o simples fato de você conversar, expor o que está acontecendo, já é uma maneira de você organizar um pouco as ideias. Porque é muito comum, gente, a gente estar insatisfeita com o nosso momento, né? Sentir que as coisas não estão fluindo, que está sempre na correria, está exausta, o cliente não respeita, o cliente não valoriza, trabalho sem propósito, não sei para onde estou indo, estou desmotivada. É muito comum quando a gente está nesse bolo de desafios, o que pode acontecer, com qualquer um de nós, inclusive porque passamos por diferentes ciclos de vida, que a gente não tenha tenha dificuldade, inclusive, de expressar o que está acontecendo. Então, quando a gente escreve para alguém externo, o simples fato desse exercício de você escrever, externalizar o que está acontecendo, já é uma forma também de autoconhecimento, de organizar as ideias internamente. Porque a gente precisa ter esta clareza, falamos muito sobre isso também, né? O primeiro passo é ter esse mapa da sua carreira. Então, entender, tá bom, se eu estou sentindo esse desconforto, deixa eu olhar para a minha carreira de uma maneira mais afastada. Isso hoje a gente faz muito em mentoria, né? Mas se você não está numa mentoria, não pode estar agora, se experimente você mesma fazer isso. Desenha um mapa da sua carreira. Como é que está a minha área de posicionamento? Como é que está o meu propósito? Como é que estão as minhas vendas? Como estão as minhas estratégias de prospecção? Como está a minha rotina? Como está meu gerenciamento de tempo? Começa a analisar tudo isso para ter mais clareza de onde é que pode estar o principal desafio, né? E se tiver que mexer, vamos mexer para melhorar isso. Então, para essa aula de hoje, que eu dei esse título, né, sobre posicionamento autêntico, eu sempre uso essa expressão, posicionamento autêntico. Mostre quem você é e atrai os clientes certos. Quando a gente traz o nosso mais íntimo, a nossa essência, a nossa autenticidade, aquilo que a gente falou muito na aula passada, para o mercado, para mostrar para o mercado quem somos, o que acreditamos, como trabalhamos, e tem uma estratégia por trás, na forma de comunicar isso, já alinhada com o público que você quer atingir, muito provavelmente esse match para fechar negócios vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Primeiro, porque você não precisa fingir ser alguém que você não é, né? E segundo, porque quando você começa a ter clareza de quem é o cliente que você quer de fato trabalhar, com quem você quer trabalhar, você consegue ter uma definição de estratégia de posicionamento muito mais clara também para fazer isso. Então, é por isso que eu não vejo outro caminho, assim. O posicionamento, quando a gente fala de posicionamento, ele precisa ser autêntico. Ele precisa estar alinhado com quem somos e com quem queremos trabalhar, com quem queremos atuar, tá? Então, é olhar para dentro para depois olhar para fora. Não invertam essa ordem. Olhando para dentro para depois olhar para fora. Vamos dar uma parada, vamos pensar de uma maneira estratégica, vamos se permitir olhar para dentro e vamos também olhar para fora, porque a gente está falando aqui de negócios, né? E muitas de vocês dividiram comigo um pouco das histórias de vocês e eu pude entender o quanto vocês levam a sério mesmo os negócios de vocês, porque tem gente, e eu também sou assim, tá? Que se as coisas não estão bem nos negócios, apesar de não ser separado, e a gente também falou sobre isso, né? O ser humano é um ser integral, então não adianta eu só focar na minha carreira. Eu tenho outras áreas da vida que precisam ser trabalhadas, mas muitas de vocês me escreveram que estão passando por desafios na carreira e o quanto isso tem tido um impacto muito grande na sua identidade. No quanto que muitas vezes, né, o não se sentir prosperando na carreira pode ter um impacto aí em baixa autoestima,
pode ter um impacto aí em não se sentir capaz, em não se sentir suficiente. E o que é pior e o que intensifica muito isso, né? Aí a gente olha para uma rede social onde parece que tá todo mundo bem, todo mundo maravilhoso, todo mundo prosperando nos negócios e eu não tô. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente, para a gente realmente não criar uma armadilha com a gente mesmo. Então, se você leva de fato a sério o seu negócio, quer prosperar, mas de uma maneira saudável, de uma maneira alinhada com quem você é, às vezes a gente vai ter que parar mesmo para dar uma organizada nisso e direcionar as nossas ações. E daí, quando a gente direciona as nossas ações, realmente ir para ação. Não é ficar parada, que as coisas não vão acontecer. A gente precisa se movimentar. A gente precisa se movimentar. E é que nem quando a gente anda de bicicleta sabe, quando tá ali muito pesado. No início é difícil o peso, é difícil de pedalar. Mas depois que você pega o ritmo, vai embora e vai pedalar, e vai pedalar muito longe, muito rápido. Então, muitas vezes, quando a gente olha para dentro, cria uma estratégia e precisa fazer diferente para chegar num resultado diferente, no início vão ter muitos desafios. Talvez vai ser muito pesado, mas é o fazer, é o ir para ação, é o fazer, é o ir para ação, é o fazer, é o ir para ação, é o pedalar, é o pedalar, é o pedalar, que vai deixar isso mais leve, que vai deixar isso mais veloz, vai deixar isso mais assertivo. Faz sentido isso? E é sobre isso que eu quero passar aqui para vocês hoje. Então, quando a gente fala em posicionamento, posicionamento autêntico, o que que é isso? Eu primeiro preciso olhar para quem eu sou, porque eu acredito, o que que me motiva, o que que faz meu olho brilhar, o que que me dá prazer de fazer, de falar. A Marília que disse, né, o que postar. O que que talvez eu poderia falar e fazer abrir e fazer um rios aqui com o meu coração. O que que é que me motiva? Eu preciso olhar para essas coisas. Isso também são pistas. Faz meu coração vibrar. E eu posso hoje utilizar algumas ferramentas que são ferramentas da psicologia positiva que também me ajudam muito a me conhecer. Então, os meus alunos, seja da mentoria ou da NeuroArc, provavelmente já me ouviram falar sobre as nossas forças de caráter. Cada um de nós, enquanto indivíduo, a gente tem habilidades, a gente tem forças que são naturais nossas e são naturais para o momento de vida que a gente está agora. Então, ao longo da nossa vida, a gente pode desenvolver determinadas habilidades e forças que, quando colocadas em ação, em prática, de uma maneira estratégica, para o nosso negócio ou para a nossa vida, nos favorecem muito, né? Porque é algo que é natural nosso. O que eu quero dizer com isso? A gente muda internamente a partir das circunstâncias da vida. Então, as forças de caráter é uma ferramenta super legal para fazer, para entender quais são as minhas forças, quais são os meus valores, quais são os meus diferenciais. Atividades de flow. Flow é um conceito da psicologia positiva também. O que que é o flow? É um estado que a gente entra quando a gente está fazendo aquela atividade que nos dá muito prazer. Mas ela também nos desafia. Quando a gente começa a entender essas nossas características, o que que nos coloca em flow, quais são as nossas forças, a gente está começando a desenhar quem somos, né? Isso é autoconhecimento. Isso é olhar para dentro. Isso é reconhecer a nossa identidade. E se a gente recorta na parte da carreira, é a nossa identidade profissional, tá? Então, para a primeira coisa, para falar de posicionamento autêntico, a gente precisa fazer isso. Precisa. Eu super sugiro quem está fazendo isso, é, se permitindo ter este momento de organizar as ideias, de organizar as coisas, começa fazendo isso, primeiro passo. E aí depois a gente precisa olhar para fora. A gente precisa ter um olhar externo também. Por quê, gente? A gente presta um serviço. Para que que a gente presta um serviço? Para que que a gente faz projetos? Se fosse simplesmente para ganhar dinheiro,
Será que a gente ficaria nessa área? Quando a gente faz essa pergunta, se faz essa pergunta, por que que eu faço o que eu faço todos os dias? Por que que eu saio da cama? Não pode ser só sobre dinheiro. Não pode ser. Se for só sobre o dinheiro, não vai ser sustentável. A gente precisa ter algo mais profundo. A gente precisa ter e no momento que a gente entende que o nosso serviço ele tem um impacto no outro, no mercado, no cliente, que ele realmente transforma vidas. Na neuroarquitetura a gente sabe que o ambiente impacta muito. Então não é só sobre metro quadrado. A gente impacta vidas. Experimenta fazer essa mudança no teu portfólio. Calcula mais ou menos pelos metros quadrados que você já projetou, se alguém descreve dessa forma. Quantas vidas será que foi impactada aí? Faz um cálculo. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, gente, é, que o nosso trabalho ele tem um valor, ele transforma as pessoas, a gente precisa mostrar isso para o mercado. Por isso que quando a gente fala de posicionamento, não adianta só eu saber que o meu trabalho transforma a vida das pessoas. Eu que atuo no meio corporativo, não adianta só eu saber que um ambiente, né, bem pensado, com luz natural, um aroma bacana, com uma qualidade do ar, vai impactar na saúde do bem-estar das pessoas e elas vão trabalhar mais e vai impactar na empresa. Eu preciso mostrar isso para a empresa, preciso mostrar isso para o mercado. E como é que hoje eu mostro isso? Quando eu vou ter esse olhar externo para entender, inclusive, onde é o melhor mercado para eu entrar, qual é o melhor mercado que vai valorizar essa minha entrega. Isso tem a ver com eu mostrar as minhas formações, os meus diferenciais técnicos. Puxa, se eu posso, numa apresentação de projeto, né, mostrar que eu tenho um certificado de MBA em neuroarquitetura, isso é um diferencial, uma formação técnica, vai contribuir para o mercado me enxergar como profissional diferente. Você já tem experiência, a gente falou ali com as mentoradas, muitas ali já tinham muita experiência em obra. Por que que experiência em obra é bom para o cliente? Por que que ele precisa entender isso? Quem tem experiência lá na obra já sabe muitos dos problemas que surgem a partir do projeto e que já podem ser antecipados lá no início. Ah, mas agilidade, economia de tempo, de recurso. Então, que serviço você já desenvolve? Qual é a sua história já de profissional? Qual é a bagagem que você já tem? E com qual público que você já se relaciona? Quem que já te conhece? Quando a gente faz esses três blocos de perguntas, né? Suas formações, quais são suas formações, seus diferenciais técnicos, serviços que você já desenvolve, com qual público você já se relaciona, a gente pode começar a mapear qual é, qual é aquele público ideal, aquele cliente ideal, aquele mercado ideal que vai te reconhecer mais facilmente. Que se você posicionar tudo isso, se posicionar, seja no momento offline, seja no online, numa rede social, qual é esse mercado que pode valorizar isso? Então, isso é olhar para o externo, é olhar para a estratégia de mercado. E daí, com isso, a gente compõe uma estratégia de posicionamento que vai estar relacionada com esse público que a gente vai escolher. Assim, ó, escolher um nicho não te limita. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês agora. Escolher um nicho ajuda a direcionar a sua energia, a sua comunicação. Não é desperdiçar essa energia para todos os lados. Você não tem como se comunicar com todo mundo. Você pode escolher um foco agora e expandir depois. Se alguém fica muito em dúvida, ah, mas como é que eu vou definir? Como é que eu vou encontrar esse nicho? Você pode começar num agora, testar. Testa o mercado. Se daqui a pouco você vê que não vai rolar, entra em outro, tá tudo bem. Mas faz um por vez. Ou, quero atender vários nichos.
e comece com o que faz mais sentido para o seu momento. Então, se nesse momento eu tenho mais facilidade com um tipo de projeto, talvez comece com esse. Ou nesse momento eu percebi que eu tô tendo mais clientes vindo de um determinado público, opa, talvez eu vou me focar nesse público. Então, quando você começa olhando para esse seu diferencial, entendendo qual é esse mercado-alvo, a partir disso, gente, tudo sai mais redondo. O posicionamento, as estratégias de prospecção de vendas, que é o que a gente vai falar agora nas próximas aulas. Mas a gente precisa começar olhando por que me diferencia e quem é o público que eu quero atingir. É olhar para dentro e olhar para fora. Lembra que a gente falei? E não invertam a ordem. Olhar para dentro e olhar para fora, mas precisa olhar para os dois. Para a gente realmente entender se tem esse mercado. Se tem quem vai pagar por esse serviço, quem vai reconhecer valor no meu serviço. Faz sentido? E essa matriz de diferenciação, gente, hoje, quem está enxergando aqui o, a tela, a gente trabalha muito isso no processo de mentoria, muito, muito, de uma maneira bem personalizada, tá? Estou passando assim só a nível geral para vocês entenderem que primeiro existe toda uma investigação sobre o olhar interno, sobre o olhar para dentro, sobre as nossas forças, nossas habilidades, nosso estado de flow, nossa biografia, e depois a gente olha para fora, né? O que que eu já tenho de certificações que o mercado valoriza, formações, quem é membro aqui no membership utilize seu título de membro como diferencial, serviço que eu já faço, envolvimento com qual público, para daí depois a gente conseguir ter esse mapa, essa clareza de, tá bom, qual é o serviço então que eu vou fazer, para quem? Daí eu tenho um direcionamento mais adequado, né? Um direcionamento mais claro. Então é por isso que essa clareza interna que vai gerar uma estratégia externa. E daí não vai acontecer, que nem a gente falou antes, eu lembro que foi a Marília que comentou ali, que é esse gasto de energia que eu tenho que postar de qualquer jeito. Se tu não tem essa clareza interna, é muito difícil conseguir ter uma clareza na sua estratégia externa. E precisa existir uma estratégia externa de posicionamento. Entendem?